não ter esgotado a relevância, sobretudo política, que o assunto encerra. Um assunto que vai continuar, aliás, a estar no topo das questões políticas correntes até a sua conclusão, pelo que trazemos hoje, uma vez mais, a nossa contribuição em grande entrevista. Hoje vou conversar com o Dr. Adão de Almeida, Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, no entendimento de que ainda há muito a falar sobre a proposta em causa. Boa noite, Dr. Adão, Ministro Adão de Almeida. Boa noite. Como está? Muito bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer e sinto-me lisonjeado de estar aqui. Entendo que ainda há muito a falar sobre as questões que estão na mesa, depois, digamos, de todas as abordagens que já se fizeram ao longo da semana. Há sempre. Estamos a falar de uma revisão constitucional, estamos a falar da primeira revisão da Constituição de 2010 e estamos a falar naturalmente de um tema que é de interesse nacional. É oportuno fazer-se essa revisão pontual, ainda que pontual, que o Presidente da República propõe? Eu creio que a oportunidade e a relevância são inquestionáveis. Subjacente a esta iniciativa, eu diria que são duas mensagens importantes que o Sr. Presidente da República passa-nos a todos quando assume essa iniciativa. A primeira é de que prefere se posicionar não no campo do discurso político sobre a matéria, mas no campo da ação responsável e consequente sobre isso. Ou seja, não se limitou a enunciar um conjunto de matérias, um conjunto de ideias, não. Trabalhou, preparou, anunciou e colocou à disposição do público aquelas que são as suas propostas, a sua visão sobre o que deve ser a nossa Constituição, naturalmente resultado da avaliação que fez desse período. A segunda mensagem, que eu acho que é uma mensagem política forte e profunda, é de que estamos perante uma situação em que o Presidente da República demonstra ser alguém atento à dinâmica constitucional, interessado no esclarecimento de alguns temas importantes, eu diria mesmo fraturantes, da Constituição e como alguém que dá um relevo muito grande à dimensão da estabilidade das instituições públicas, condicente um pouco com o princípio de que as nações que se desenvolvem e que se afirmam não são tanto aquelas que têm recursos naturais, que têm grande demografia ou que estejam localizadas privilegiadamente em certas partes. As nações que desenvolvem são aquelas que conseguem construir instituições fortes e, portanto, essa revisão constitucional tem também esse condão, estabilizar, normalizar e eliminar equívocos que vão permitir um melhor relacionamento e um melhor funcionamento das instituições. De facto, foi uma expressão que o Presidente da República usou quando fez o anúncio, que é a questão da estabilidade. Estava em causa, em algum momento, alguma ameaça ou algum receio da possibilidade de alguma crise institucional? A estabilidade é um objetivo imanente a qualquer Constituição. Estabilidade não tanto na perspectiva de estabilidade do curso social, não, mas no sentido de qualquer Constituição deve ambicionar estabilidade política e condições para a eficiência governativa. A nossa Constituição tem esse potencial e a nossa Constituição tem um histórico de estabilidade política. Mas, naturalmente, estamos a falar de um período de vigência de 11 anos e, no caso específico do Sr. Presidente da República, estamos a falar de 3 anos e meio. 11 anos puseram à prova essa estabilidade constitucional? Não, exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Aliás, espero que tenhamos condições para desenvolver a matéria, mas se há nota que, para já, pode dar lugar a uma avaliação positiva da nossa Constituição, é que ela tem sido capaz, não isoladamente, há outros fatores que influenciam, mas ela tem sido capaz de introduzir elementos de estabilidade política. Nós não tivemos, ao longo desses 11 anos, qualquer elemento que pudesse dar lugar à crise institucional entre os órgãos de soberania. Há quem conteste essa visão da Constituição. É normal. Podemos avaliar se estamos a trabalhar sobre as mesmas bases e se estamos a trabalhar sobre os mesmos conceitos. Mas nós temos a Constituição a vigorar desde 2010 e no quadro do que são os principais órgãos constitucionais no seu relacionamento, os órgãos de soberania, não temos uma situação de crise institucional.
As instituições angolanas funcionam nos termos da Constituição, cada uma desenvolve o seu papel. O Presidente da República e o Parlamento, que são aqueles que mais no quadro da responsabilização e do funcionamento político se relacionam, portanto, funcionam cada um cumprindo as suas missões sem quaisquer tipos de situações de instabilidade política ou institucional. Portanto, eu não creio que tenha havido alguma situação com relevante. Referências, contudo, de uma tentativa, de uma prática de esvaziamento da ação do Parlamento, eventualmente. Não acompanho nessa afirmação, porque o quadro constitucional é claro. O quadro constitucional prevê um Presidente da República que exerce função executiva e um Parlamento que exerce função legislativa, dentre outras tarefas fundamentais. Não temos, nem no quadro constitucional, nem na prática constitucional, situações em que o Presidente da República tenha invadido o espaço de competências constitucionais do Parlamento. Não temos um exemplo disso. Há mecanismos próprios da separação e da interdependência de funções entre os órgãos constitucionais e, portanto, checks and balances, interinfluência recíproca. Por exemplo, o Parlamento aprova uma lei, essa lei é promulgada pelo Presidente da República. Tivemos, por exemplo, uma situação no Código Penal em que o Presidente da República vetou o Código Penal, não o promulgou. Isso não é interferência na função parlamentar, é exercício de uma competência constitucional típica do interrelacionamento entre os órgãos de soberania e, no caso, órgãos políticos. Portanto, quem dá esse dá outros exemplos. Mas isso são temas normais do funcionamento e da dinâmica do sistema de governo e dos órgãos de soberania e não situações de invasão do território de outro órgão. Podemos falar, por exemplo, também com respeito ao exercício da função legislativa. A função legislativa, que é uma função eminentemente parlamentar, ela não é exclusivamente parlamentar, nem em Angola e em nenhuma parte do mundo. Portanto, desde o século XVIII que os governos Isso justifica legislam. a preponderância da iniciativa legislativa do Presidente da República em detrimento dessa mesma iniciativa por parte da Assembleia Nacional? Não, se o Parlamento e os deputados não tivessem a prerrogativa constitucional de exercer iniciativa legislativa, podíamos falar sobre isso. Não é o caso. Nos termos da Constituição, tem iniciativa legislativa o Presidente da República, os deputados e os grupos parlamentares. O Presidente da República faz a sua parte. Se entende que determinada lei é necessária para o exercício da ação governativa, toma a iniciativa e propõe à Assembleia Nacional. Não aprova, propõe, exatamente. E isso significa que não invadiu o espaço parlamentar. O Parlamento também tem iniciativa legislativa e pode usá-la quando e como entender. Mas dificilmente no formato e na composição que nós temos da Assembleia Nacional, iniciativa legislativa do Presidente da República encontraria dificuldade em ser aceite, tratada e, digamos assim, aprovada. Não, isso é outro tema. Aliás, acho que ainda bem que traz isso, que entre nós, na discussão sobre esses temas, com frequência não conseguimos distinguir sistema de governo de funcionamento do sistema de governo. O sistema de governo é a pauta formal que é definida na Constituição e que tipifica de modo claro, de modo formal, o espaço de intervenção dos vários intervenientes. A prática do sistema de governo, o funcionamento do sistema de governo é algo que não depende exclusivamente da Constituição, é outro domínio. Por exemplo, depende de elementos de valoração política. Se nós estivermos num Estado onde há mais disciplina partidária, a Constituição e o funcionamento do sistema de governo vai ser diferente de um Estado onde há menos disciplina partidária. Se nós estivermos numa situação em que, contextualmente, no plano político, temos um partido com força, maioria absoluta no Parlamento, o sistema de governo funciona diferente se o partido maioritário não tiver maioria parlamentar. Portanto, há elementos políticos que influenciam o sistema de governo, mas isso não altera o sistema de governo, que é o que está definido na Constituição. Portanto, quando nós abordamos o tema sobre se há mais ou menos facilidade no exercício da ação governativa de ver concretizados projetos em sede de discussão do Parlamento, estamos a entrar para o campo do funcionamento do sistema de governo. E aí não podemos atacar a Constituição. De resto, esse é um dos temas que, entre nós, na análise e na avaliação da Constituição, com frequência ignoramos. Atacamos a Constituição como se houvesse fragilidades na Constituição quando são domínios de
funcionamento do sistema de governo e, naturalmente, elementos políticos que influenciam o funcionamento do sistema de governo. Qual é o contexto, se for para fazer uma análise genérica do contexto em que vai ocorrer a revisão constitucional, quais são os elementos que destacaria? Contexto. Há vários. Eu creio que podia destacar alguns que me parecem que fazem dessa iniciativa uma iniciativa pertinente. O primeiro deles é o facto de haver na nossa narrativa política o discurso da revisão constitucional. Infelizmente, digo eu, sem propostas concretas. Mas é frequente haver um discurso sobre que é necessário rever a Constituição, mais como um meio de desvalorizar a Constituição e, portanto, acho que isso é oportuno por isso. E a iniciativa do Sr. Presidente da República tem, antes de mais, esse mérito. Abrir um processo de revisão da Constituição. Podia ter sido aberto por outra via. Está-me a querer dizer que fala-se mais em revisão do que eventualmente será feito como proposta de revisão da Constituição? Não. Eu, aliás, disse no início que o Sr. Presidente da República, com essa iniciativa, preferiu não se posicionar no campo do discurso político, mas entrar para o campo da ação concreta e consequente. Porquê? Porque entre nós, e desde que a Constituição entrou em vigor, mas também desde o início dessa legislatura, entre nós é comum essa referência de que é necessária uma revisão constitucional. Infelizmente, raramente saímos desse chavão de que é necessária uma revisão constitucional para entrarmos no campo de ideias concretas sobre o que rever ou, mais do que isso, de apresentação de propostas concretas. Mas não será só porque essa ideia parte eventualmente da oposição? Não, são os dados que estão aí. Nós não conhecemos nenhuma iniciativa concreta de revisão da Constituição. Conhecemos muitas palavras sobre revisão da Constituição. Mas que vem daí, exatamente, vem desse lado. Sim, exatamente. Né? Por isso é que eu estou a dizer. Portanto, o Sr. Presidente da República faz algo diferente. Não enuncia uma intenção, não regimenta um tema global de revisão constitucional, não. O Sr. Presidente da República faz uma avaliação da Constituição, compreende a sua vigência, identifica as suas fragilidades e parte para a apresentação de propostas concretas sobre a sua visão em relação àquilo que deve ser melhorado. E, portanto, esse é o primeiro elemento, mas que se insere, voltando à questão, se insere no contexto. Nós estamos num contexto em que se fala muito sobre revisão constitucional, mas em que poucos passos são dados em relação a essa matéria. Portanto, está dado o passo, está aberto o processo. Podia ter sido aberto por via parlamentar, porque nos termos da Constituição tem a iniciativa de revisão o Presidente da República e 1/3 dos deputados. Portanto, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, também contextual e muito por força da dinâmica funcional, mais no plano político da nossa Constituição, é porque nós temos, se me permite a expressão, um conjunto de irritantes que são com frequência anunciados. Não os quero qualificar sobre se são ou não no sentido mais adequado. As visões serão seguramente diferentes, o que é normal e bom, mas nós temos muitos irritantes em torno de ideias sobre o funcionamento do nosso sistema de governo e ideias sobre a nossa Constituição. Um deles, sobre os quais também o Sr. Presidente da República apresenta propostas claras para clarificação, é o tema da fiscalização política do Parlamento sobre o Presidente da República. Nós estamos, desde o início da vigência da Constituição, com o discurso de que o Parlamento não fiscaliza o Presidente da República. Ora, termos uma situação em que esse tema não se clarifica o mais rapidamente possível é um cenário inadequado para a estabilidade e para o funcionamento correto das instituições. E o que faz o Presidente da República por causa da persistência das suas referências ou porque efetivamente não concorre para a estabilidade no formato em que está? Porque as suas referências permanentes podem indiciar que existe aí uma zona cinzenta. Portanto, que não é verdade. Podem significar que existem compreensões diferentes.
Aliás, existem compreensões diferentes sobre essa matéria. Portanto, umas que se fundam num acórdão do Tribunal Constitucional, o acórdão do Tribunal Constitucional sobre a matéria tem interpretações diferentes, há quem entenda que o acórdão limita a fiscalização política, há quem entenda que o acórdão fez o que devia ter feito à luz da Constituição, mas, portanto, esse é outro elemento de contexto que, do nosso ponto de vista, faz pertinente essa iniciativa. Sair do campo das palavras, ir para o campo da ação e dizer, bom, vamos clarificar esse assunto para que entre nós não haja dúvidas sobre o papel e sobre o nível de relacionamento entre os órgãos constitucionais. Portanto, essa proposta, nesse contexto, tem igualmente esse mérito. Mas aí era uma questão de clarificação, conforme referiu, ou uma correção, ou se calhar até a intenção de estabilizar uma relação entre esses dois órgãos institucionais? As visões serão diferentes e a mim particularmente não preocupa tanto o modo como cada um vai qualificar essa situação. Eu particularmente entendo que a Constituição tinha elementos suficientes para que não houvesse muitas dúvidas quanto à dinâmica da fiscalização política do Parlamento sobre o Poder Executivo. O regimento da Assembleia Nacional tem um conjunto de normas sobre várias matérias e que também, quanto a mim, não deixam muitas dúvidas sobre como isso funciona. Há um outro campo onde, provavelmente, os termos da redação da Constituição podia abrir espaço para discussão, abrir espaço para interpretações díspares. De resto é normal e, portanto, acontecerá sempre. Mas acho, mais do que isso, que o facto de haver a questão e de ela ser colocada com alguma insistência pode significar que era uma matéria que carecia de clarificação. Do seu ponto de vista, não? Há recursos de interpretação que resolviam o problema como tal. Mas, como disse, não é tanto uma questão de interpretação individual, subjetiva, é uma questão de olhar objetivamente para o fenómeno. E a análise objetiva diz-nos que há zona cinzenta, que há visões diferentes. E, portanto, isso não é bom para a estabilidade daí a razão do sistema para do governo. Quase se duplicar, digamos assim, as atribuições no âmbito da competência de controle e fiscalização da Assembleia Nacional comparativamente ao que está neste momento na Constituição. Portanto, havia de facto aí um vazio. Se nós chegarmos a esse ponto, digamos assim, eram 5 as atribuições, vão passar a ser 9, quase o dobro, é porque efetivamente havia ali um vazio que era preciso considerar. Não era tanto um irritante, Sr. Ministro? Não, a pergunta podia ter sido feita de outra maneira, que é de saber se podia-se chegar a esses institutos, a esses instrumentos, sem essa revisão da Constituição. Era outra perspectiva de análise da questão. Mas deixamos assim conforme... Sim. Mas repito, e aquilo que me parece essencial. Algumas dessas normas, aliás, são normas que constam do regimento da Assembleia Nacional. O que é que se está a propor no sentido da clarificação? Não é tanto da inovação nesse domínio, é clarificação para que não existam dúvidas sobre quais os instrumentos que o Parlamento tem à disposição para fiscalizar a ação governativa. O que é que se está a propor? Clarificar o tema da análise dos relatórios trimestrais, discussão do Orçamento Geral do Estado. Portanto, de 3 em 3 meses, o Executivo tem que fazer um relatório e tem que enviar ao Parlamento. O Parlamento analisa, discute, avalia a execução orçamental. Está-se a clarificar o Instituto dos inquéritos parlamentares, clarificar no sentido de elevar ao nível da Constituição, como disse, eles constam do regimento da Assembleia Nacional, e as interpelações e audições aos membros do Executivo. Portanto, o Parlamento, com essa norma, fica no plano constitucional, eliminando os equívocos todos, eliminando eventuais zonas cinzentas que existiam. Está a Constituição agora a dizer: o Parlamento pode chamar o ministro A, chamar o ministro B, chamar o governador da província X, obviamente após autorização, solicitação ao titular do Poder Executivo, para uma audição, para uma interpelação sobre uma matéria qualquer. E isso é um tema normal da fiscalização política, no quadro do relacionamento institucional entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Que indicadores é que haverá já à partida
da qualidade que será produzida por essa revisão em termos de Constituição? Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que ser capazes de fazer uma análise do que é a nossa Constituição vigente, perceber aquilo que são os seus méritos, compreender eventuais espaços de imprecisão ou espaços de incorreção que ela tenha, para depois dar o passo seguinte. Como o Sr. Presidente da República referiu quando fez o anúncio na segunda sessão ordinária do Conselho de Ministros, esse trabalho resulta de um período exaustivo de análise, de reflexão sobre a Constituição e de um conjunto de ilações sobre a mesma. Estamos a falar de um diagnóstico que é feito sobre a Constituição, que nos dá um conjunto de mensagens sobre o que é a nossa Constituição, nomeadamente que nós temos uma boa Constituição. Nós temos uma Constituição que tem sido capaz de conferir estabilidade no funcionamento do sistema político, mas ao mesmo tempo temos uma Constituição que tem espaço de melhorar. Numa palavra, nós temos uma boa Constituição que pode ser uma Constituição melhor. Como? Pondo as instituições funcionando de modo mais claro e com menos equívocos, clarificando eventuais imprecisões que ela tem e dando um passo em frente em algumas matérias. 2, 3, 4, 5, podia lhe dar vários exemplos. Clarificação sobre o tema ligado ao Banco Nacional de Angola enquanto Banco Central. É um passo em frente. Não é uma imprecisão da atual Constituição, é um modelo que a atual Constituição prevê. Passados 11 anos, compreendida a dinâmica do sistema financeiro e das instituições que integram o sistema financeiro, o papel do Banco Nacional de Angola, concluiu-se que é necessário e é o momento de dar esse passo. Tornar o Banco Nacional de Angola, enquanto Banco Central e Banco Emissor, com as suas missões clarificadas no plano constitucional, clarificar também a sua natureza enquanto entidade administrativa independente e, muito importante, mudar o método de designação do governador do Banco Nacional de Angola. É um passo em frente que tem subjacente um conjunto de mensagens. Todas elas no plano institucional, de reforço institucional. Se quisermos, algumas delas com uma tendência de diminuição da discricionariedade que tem o Presidente da República para praticar certos atos. Aliás, essa nota é um pouco transversal às propostas de revisão da Constituição. Nós vamos encontrar meia dúzia de situações onde, por iniciativa do Presidente da República, se diminui a sua margem de discricionariedade para tomar certas decisões. E, nesse caso específico do Banco Nacional de Angola, o processo de designação passa a não ser exclusivamente presidencial. Portanto, hoje o Presidente da República nomeia o governador do Banco Nacional de Angola por sua livre iniciativa. Quando quiser. Quando quiser. Com aspas. Exatamente, salvaguardadas naturalmente. Mas não tem intervenção de nenhum outro órgão. Nós podíamos já agora, na análise dessa situação, uma vez mais fazer análise numa perspectiva diferente. O Presidente da República podia dizer: eu estou confortável com essa situação. Mas não, preferiu dar uma dimensão institucional diferente, que transcende a sua perspectiva pessoal e manifestar o tal sinal político do interesse no funcionamento das instituições e no reforço das instituições. E coloca o Parlamento a intervir diretamente no processo de designação do governador do Banco Central. Atenção, que esta mutação não é desprezível. Tem sido objeto de alguma discussão, particularmente sobre o valor da audição que é feita, porque agora o que está proposto é, quando termina o mandato de um governador do Banco Nacional de Angola, começa o processo de designação do seguinte: o Presidente da República pretende nomear alguém, o primeiro passo é apresentar a proposta ao Parlamento, com o currículo do candidato, e o candidato vai ao Parlamento, à Comissão de Especialidade, onde é ouvido pelos deputados da Comissão de Especialidade. Naturalmente que, sem ter caráter vinculativo essa audição, porque se tivesse caráter vinculativo era como dizer que é o Parlamento que nomeia o governador do Banco Nacional de Angola, não é esse o caso. O poder de nomeação continua a ser um poder do Presidente da República, mas está aí um espaço para sinal político. Ou seja,
o valor político dessa audição é um valor forte no quadro do relacionamento institucional e no quadro da legitimação de quem exerce a função de governador do Banco Nacional de Angola. Se nós tivermos eventualmente uma situação em que o candidato a governador do Banco Nacional de Angola, na audição que é feita, vê o seu currículo avaliado negativamente pelos deputados, dificilmente o Presidente da República tem condições políticas para o nomear. Portanto, não é desprezível essa audição, coloca-o sob uma base de legitimidade bem mais forte. Quem exercer o cargo do governador do Banco Nacional de Angola fica com uma base de legitimidade bem mais forte, não é só opção política do Presidente da República, é também resultado de uma espécie de legitimação parlamentar, e quem ganha com isso é o Banco Nacional de Angola enquanto autoridade administrativa independente e é o funcionamento de todo o sistema financeiro. Portanto, seriam esses, na sua perspectiva, os grandes ganhos gerais da revisão que vai ser feita? Eu acho que são muitos. Eu acho que são muitos. Há muitos. Nas propostas, mas também nas mensagens que as propostas carregam. Eu falei há pouco na forte dimensão de reforço institucional. Quando nós vemos propostas que dizem agora o Presidente da República perde alguma margem de discricionariedade que tinha para definir a data de eleições. Exatamente, porque isso é um sinal de reforço institucional. Portanto, o Presidente da República podia uma vez mais dizer eu estou confortável com esta situação, mas diz que não, eu preciso de garantir que o processo eleitoral tenha mais objetividade, que todos os que concorrem para as eleições, tanto os candidatos, os partidos, tenham mais segurança e mais previsibilidade, e que quem organiza as eleições tenha mais segurança e mais previsibilidade em relação ao período. Portanto, é um tema que, digamos, estava muito exclusivamente na alçada presidencial e agora encontra balizas na Constituição. Isso é um exemplo. Podíamos dar outros. Nós temos matérias, por exemplo... Mas antes disso, eu gostaria de colocar, porque efetivamente vamos entrar depois com algum pormenor em algumas das questões que constam da proposta, mas eu gostaria de saber, na sua perspectiva, e apesar de já ter usado essa expressão no início da nossa entrevista, estas são as questões fraturantes do momento, em termos de estabilidade constitucional. Sim, eu acho que essa questão é muito pertinente. Não identificaria mais uma ou duas que eventualmente pudessem ser aduzidas agora? É muito pertinente. É muito pertinente. Variará muito em função da visão individual ou do grupo sobre a Constituição, sobre os méritos e os deméritos da Constituição, mas tem que também ser enquadrada à luz de outras notas que eu acho fundamentais. E subjacente a essa revisão está a ideia de nós fazermos uma revisão pontual da Constituição. Isso é muito importante porque nós estamos a falar de uma Constituição que tem 11 anos. 11 anos. Uma Constituição que tem 11 anos e uma Constituição que acaba de nascer. É uma Constituição que resulta de um momento constituinte. Portanto, nós tivemos em 2010 um momento constituinte, o nascimento de uma nova Constituição, fruto de um árduo e longo debate que envolveu todas as forças vivas da sociedade. Temos uma Constituição que foi votada favoravelmente em 90 e tal % dos seus artigos. Tivemos alguns artigos que não foram unânimes, mas praticamente toda a Constituição foi votada favoravelmente por todas as forças políticas então existentes no Parlamento. A sua base de legitimidade é muito forte, o que quer dizer que nós não temos, por esse elemento histórico da aprovação, pelo decurso do prazo de tempo que correu, não estamos em momento de fazer uma revisão profunda da Constituição. Não estamos a fazer uma nova Constituição. E é preciso também que todos entendamos isso. A Constituição precisa de ser um elemento com longevidade, porque ela tem que introduzir estabilidade na ação governativa, estabilidade no funcionamento da sociedade. É o tema da estabilidade sobre o que falava agora. Uma Constituição tem que ter essa vocação. E uma Constituição que muda profundamente em pouco período de tempo não é uma Constituição que introduz estabilidade.
Se quiser um exemplo muito simples da importância do impacto para a estabilidade, mesmo com essa revisão pontual, nós hoje já temos leis que estão na Assembleia que de duas uma, ou não podem ser aprovadas antes que a Constituição, que esse processo de revisão conclua, porque essa revisão influencia a decisão final sobre essa lei, ou temos leis que foram recentemente aprovadas que podem ter de ser revistas em função do sentido que a Constituição tiver. O que quer dizer que alterar uma Constituição, fazer uma revisão da Constituição, influencia todo um conjunto de elementos que podem introduzir instabilidade no funcionamento da sociedade. Ora, as Constituições dos Estados são assim muitas, são assim todas. A Constituição americana, que é a primeira Constituição formal, tem 240 anos, pretendem isso. E, portanto, nós temos de ser capazes de resistir à tentação de, a cada 10 anos, fazer uma reforma profunda da Constituição. Portanto, mas falar de uma reforma profunda, estaríamos aqui a referir a questão relativa ao sistema político do país, o sistema de eleição do Presidente da República, ao modelo de eleição do Presidente da República, etc. Portanto, só essas é que seriam as questões fundamentais de alterar na Constituição. Sim, temos que definir... Com a legitimidade que ela teve, como referiu em 2010, portanto, as questões fundamentais que sustentam efetivamente uma Constituição estão salvaguardadas. Portanto, sim. Uma revisão requer efetivamente corrigir aqueles aspectos que eventualmente serão mais contestados, se quisermos. Nesse raciocínio. Eu acompanho nesse raciocínio. Por outro lado, é normal que existam, eu acho que não haverá nenhuma Constituição sobre a qual não existem posições divergentes sobre o caminho, não é? As Constituições, se quisermos, daqueles países com quem temos maior similitude, enfim, familiaridade, por exemplo, em Portugal discute-se muito ainda hoje sobre os poderes do Presidente da República e sobre se, com o atual figurino constitucional, se o Presidente da República deve ser eleito nos termos como é. Né? Como quem defende que o Presidente da República devia ser mais forte do que é. Se formos, enfim, para Guiné-Bissau ou para São Tomé e Príncipe, há discussões, aliás, salvo erro, há até dinâmicas de introduzir revisão constitucional também. Ou seja, o facto de existirem situações em que há divergência sobre algumas matérias da Constituição não significa que nós tenhamos sempre que alterar a Constituição por força disso. Mas a questão que lhe coloco então é a seguinte: haverá algum critério prévio para considerar, agregar a estas propostas do Presidente da República outras que eventualmente possam surgir no decorrer do processo que vai decorrer? Isso é muito parlamentar, né? Não é a nós que cabe definir balizas sobre o trabalho parlamentar. Portanto, há o regimento da Assembleia Nacional que define regras sobre como o processo de revisão deve ser conduzido e seguramente que a Assembleia Nacional saberá gerir este processo. O que nós queremos referir é que nós estamos perante uma Constituição que é recente, perante uma Constituição que está em período de maturação e perante uma Constituição que passou os principais testes a que foi submetida, mas não está ainda suficientemente testada. E, portanto, nós precisamos, antes de entrar para uma situação de reforma profunda da Constituição, precisamos de testar o suficiente a Constituição para ver até que ponto é que ela responde aos desafios. Qualquer alteração profunda, sem que tenhamos tempo para deixar a Constituição respirar, para deixar a Constituição viver, corre o risco de ser uma revisão prematura e não garante necessariamente que estejamos todos de acordo com o sentido da revisão. Então, volto a insistir na questão, sobretudo num modelo que vai ser a opção de contribuição, de participação da sociedade no seu todo, especialistas e outras pessoas, digamos assim, no sentido de enriquecerem, se quisermos, as propostas que estão previstas para serem introduzidas na Constituição. Sim, os cânones do processo terão de ser definidos pelo Parlamento, como referi. Do nosso ponto de vista, o que é importante é que todos percebamos do que é que estamos a tratar. Temos que assentar sobre os mesmos critérios
e temos que resistir à tentação de voltar a 2010. O que é que isso significa? Voltar a um momento constituinte e acreditarmos que estamos a discutir uma nova Constituição, que estamos a fazer uma nova Constituição e que agora vamos voltar a discutir para alterar tudo na Constituição. Okay? Essa baliza é importante que seja definida. Não estamos num momento fundacional, num momento constituinte, não estamos num momento para aprovar uma nova Constituição, não. Nós temos uma Constituição que é boa, que é aberta, que é elástica, que tem elementos para a estabilidade do sistema político, que até hoje não foi motivo de instabilidade do sistema político, tem um potencial para conferir eficiência mas tem pontos de discórdia governativa política que podem ser, conforme referiu quando falou dos irritantes e referiu a questão da do papel fiscalizador da Assembleia Nacional. Portanto, se as intervenções continuarem a ser, tal como for, como referiu em relação ao papel fiscalizador da Assembleia Nacional, insistentes, frequentes e com a regularidade que eventualmente se poderão assistir, portanto, correr-se-á o risco, eventualmente, então, de ceder a essa persistência digamos, da abordagem de referência para abrir mãos de alguns aspectos que, eventualmente, não estejam contemplados na Constituição neste momento. Sim, mas a minha visão é ligeiramente diferente. E volto a assentar naqueles que são cânones, diretrizes, balizas que têm que inspirar um processo dessa natureza. É porque se nós formos a uma discussão sem um conjunto mínimo de indicações. Entramos para um saco sem fundo e uma discussão que não acaba. Voltamos a 2010, como eu referi. Portanto, uma coisa é ajustar a Constituição. Estamos a falar, repito, de uma Constituição que tem 11 anos de vida. Portanto, uma coisa é ajustar a Constituição, dar-lhe dinâmica, dar-lhe atualidade, corrigir aspectos que, sendo importantes, não alteram a identidade da Constituição. Outra coisa é partir para um debate, para uma revisão que altera, chamemos o ADN da Constituição. Se nós entrarmos em discussões e em debates fraturantes que alteram a Constituição em 180 graus, nós corremos o risco de fazer uma nova Constituição ou corremos o risco de fazer uma opção para uma reforma profunda da Constituição sem que ela tenha sido testada o suficiente, sem que ela tenha tido a oportunidade de viver o suficiente para mostrar aquilo que vale. Portanto, é neste momento que nós nos encontramos, no momento de ter uma Constituição que é nova, que está a ser aplicada, que está num processo de aprendizado até por parte dos aplicadores da Constituição e que precisa de espaço de maturação. Portanto, uma decisão sobre uma reforma profunda de uma Constituição é uma decisão que tem que ser tomada como consequência de uma avaliação profunda, que é resultado do tempo de aplicação da Constituição. Reformar profundamente uma Constituição, com implicações grandes sobre o sistema e para a estruturação da sociedade, não só introduz elementos de instabilidade, mas pode resultar numa medida que é precipitada, porque se avaliou precipitadamente o conteúdo e as valências de uma Constituição. Mas a questão que pode voltar, ou seja, podemos voltar ao início, quer dizer, portanto, que critérios vão possibilitar a participação das pessoas e até onde vai o limite de contribuição. Ou seja, as pessoas vão perceber que não podem fazer propostas em relação à questão A, B, C e D, mas podem fazer apenas em relação a essas questões D, F e H. Portanto, e as pessoas têm que perceber isso. É sobre isso que vai incidir a contribuição das pessoas, não é sobre outras questões. Sim, como eu apontei, isso é um tema muito parlamentar. Portanto, como o processo vai ser gerido, do ponto de vista de debate parlamentar, do ponto de vista de recolha eventual de contribuições de outros segmentos da sociedade, é um debate parlamentar. Portanto, da parte do Poder Executivo e do Presidente da República, é o exercício da iniciativa legislativa e a apresentação de uma proposta à Assembleia Nacional. Cabe à Assembleia Nacional receber ou não
essa iniciativa, no sentido de não desencadear um processo de revisão da Constituição. É bom que se diga já, pode acontecer. Pode acontecer. Desde logo se não houver 2/3 na apreciação, na primeira apreciação da proposta. Portanto, se não houver 2/3, diz a o regimento... apreciação que será feita pelo Parlamento atual. Pelo Parlamento. Portanto, e essa primeira apreciação tem que ser votada com 2/3. Estamos a falar no mínimo cerca de 147 Portanto, se olharmos para a atual composição, não há como não passar. Em teoria, sim. Não é um dado adquirido. Em teoria, sim. Eu acho que isso é uma matéria, aliás, já assim, isso é também uma questão que eu reputo muito importante, é que essa primeira votação, chamemos, é uma votação que permita abrir o processo de revisão da Constituição. Porque o processo de revisão da Constituição abre com essa votação inicial que tem que ter 2/3. E, no fundo, vamos estar perante uma decisão sobre duas possíveis, uma opção sobre duas, que é ou estamos disponíveis para fazer uma revisão da Constituição e admitimos a proposta para que se abra o processo. E, portanto, vota favoravelmente, ou vota contra, e com voto contra estamos a dizer que não queremos fazer revisão da Constituição e queremos que a Constituição permaneça assim como ela está. Portanto, essa é a mensagem inicial no processo. Porque depois o debate sobre o conteúdo da proposta, sobre chamar o especialista A, o especialista B, ouvir a organização A, a organização B, já é visão de como o Parlamento vai conduzir o processo. Fazer uma revisão, ainda que parcial, da Constituição há 17 meses das eleições gerais é avisado? Não seria por quê? Não há nenhuma relação. Eu sei que já se tentou fazer análises que levavam a conclusões de que o objetivo é não haver eleições em 2022. Também já ouvi, pronto, mas eu... Sim, eu confesso que não encontro nexo entre uma e outra, nem elemento capaz de retirar tempestividade da iniciativa. Portanto, não estão em causa as eleições do próximo ano? Não. Em nenhuma, digamos, não se vislumbra nenhuma circunstância que possa pôr em causa? De modo algum. As eleições em 2022, nos termos da Constituição, o Sr. Presidente da República, em funções, tomou posse, salvo erro, no dia 26 de setembro de 2017. Quer dizer que, por volta de 26 de setembro de 2022, termina o mandato e manda a Constituição que as eleições se realizam até 30 dias antes do fim do mandato. Portanto, até 25, 26 de agosto têm que ser feitas as eleições. Ponto. Não há qualquer outra relação possível. Portanto, esse processo tem que ser calendarizado por forma a salvaguardar, digamos... Naturalmente. Aliás, outro aspecto importante é que na proposta, no conteúdo da proposta, nós não vemos qualquer incidência sobre esse tema. Que é de resto, se quisermos, também um elemento que podia ser esperado por alguns, considerando um pouco o que é experiência de alguns países. Provavelmente algumas pessoas esperassem que com uma revisão dessa natureza se pretendesse dois objetivos: estender mandatos, aumentar poderes. O Sr. Presidente da República não fez nenhuma nem outra coisa. Portanto, nesse aspecto não há que haver receios. E, portanto, não há. Pelo contrário, deixe-me lhe dar só mais um exemplo de um aspecto que é muito importante. A Constituição vigente, por força de um mecanismo chamado de autoadmissão política, a Constituição vigente permite que um Presidente da República em funções se autoadmita, por exemplo, no seu segundo mandato, para provocar eleições antecipadas e concorrer a um terceiro mandato. Nessa revisão, o Sr. Presidente da República está a dizer que se um Presidente da República se demite, autoadmite, no quadro da autoadmissão política, havendo uma crise institucional no relacionamento com o Parlamento, se um Presidente da República se autoadmite, aciona o 126 da Constituição, ele se torna inelegível. Não pode concorrer a um terceiro mandato. Okay? Ou seja, está a ser feita aqui clarificação
da provável única situação que podia permitir no plano político um presidente conseguir um terceiro mandato, está a ser feita uma clarificação para que isso não aconteça, por um lado, e por outro lado, em vários domínios do poder onde havia mais discricionalidade do Presidente da República, está a ser feita uma clarificação no sentido de diminuir a margem de discricionalidade. Portanto, não há nem reforço de competências do Presidente da República, pelo contrário, há redução, há clarificação para diminuir discricionalidade, nem extensão, para possibilidade de extensão do mandato, pelo contrário, eliminando a única hipótese que na Constituição podia dar a artifício político para se conseguir um terceiro mandato. Como referi no início, na minha introdução, todo esse processo até ao anúncio feito pelo Presidente da República decorreu com algum secretismo, não sei se muito, se necessário, mas efetivamente foi uma surpresa muito grande até para a maior parte dos atores políticos do país, incluindo do partido maioritário. O que é que justifica efetivamente que se tenha optado por este procedimento? Não sei se é essa a abordagem, enfim, mais correta, mas também não sei, isso é mais importante, se isso é relevante. Talvez jogue a favor desse conjunto de análises o facto de ser essa a primeira. Nós tivemos uma experiência, mais recentemente, né? Desde que temos a Constituição de 92. A Constituição de 65 teve várias alterações, mas foi tudo num quadro muito diferente. Mas desde que temos a Constituição de 92, a Constituição de 92 salvo erro foi alterada uma vez, em 96, a Lei 1896, se não me engano. Enfim, num quadro muito específico, diferente, e era essencialmente por causa da preparação das eleições seguintes e a necessidade de clarificar o mandato do Presidente da República. Mas, portanto, não temos assim muitas experiências de revisão constitucional. E essa é a primeira nesse quadro e, sobretudo, num quadro pós-2010. Ora, é uma iniciativa do Presidente da República, é a primeira vez que isso acontece e, portanto, nós não tínhamos nenhum padrão sobre isso, nenhum precedente sobre isso e havia que optar por um caminho. Por exemplo, a iniciativa é do titular do Poder Executivo, é do Presidente da República, e o Presidente da República fez-la passar pelo Conselho de Ministros, por exemplo. Não era obrigatório. Mas o Presidente da República poderia, por exemplo, propor, lançar, digamos assim, as bases para que as pessoas soubessem, efetivamente, e evitar até, digamos assim, algum tipo de reação que aconteceu, com acusações de permeio, com insinuações até evadas de má fé e eventualmente, porque se eu percebo o que é que está em jogo a partida, portanto, eu também reajo de outra forma. Portanto, sim, mas aí efetivamente, eu confesso que aí vejo a coisa ao contrário. E mais um pormenor. Algumas das análises incidiram na visão de que estaremos perante uma jogada de antecipação política. Para tirar proveito a favor, digamos assim... Eu vejo a coisa ao contrário. Do partido. Eu vejo a coisa ao contrário, porque fazer um anúncio sem ter uma proposta concreta, isso sim levanta suspeições sobre o que é que se quer. E não foi isso que foi feito. O Sr. Presidente da República fez o anúncio, na mesma sessão do Conselho de Ministros foi feita a apreciação da proposta, houve discussão, houve debate sobre vários aspectos e no mesmo dia, no início da tarde, a proposta entrou na Assembleia Nacional e a partir daí está disponível para que todos saibamos o conteúdo da proposta. Dito de outro modo, no dia do anúncio, todos nós tivemos acesso à proposta, que até foi feita uma apresentação pública sobre as linhas de força da proposta. E isso retira espaço para especulação, salvo quando ela é precipitada e feita sem o conhecimento da proposta, mas esse é outro tema. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que o que foi feito garante mais confiança ao processo. Não foi só dizer eu tenho intenções de rever a Constituição, não. O Sr. Presidente da República o que fez, disse eu tenho intenções de rever a Constituição e estão aqui as minhas propostas. Agora vamos discutir, está aberto o processo e vamos discutir, mas estão aqui as minhas propostas, essa é a minha visão sobre o que deve acontecer a nossa Constituição. Caem por terra as referências de que a Constituição terá sido um fato à medida, digamos, de uma certa pessoa que
confere excesso de poderes ao Presidente da República, que era uma Constituição atípica. Portanto, vamos ouvir alterações na narrativa, digamos, ou nos qualificativos, digamos assim, que são Confesso que isso não lhe consigo dizer. Confesso que isso não lhe consigo dizer. O que eu lhe consigo dizer, o que eu acho sobre isso, e acho que essa é uma questão muito, muito pertinente, é que esse tema do excesso de poderes é mais um chavão político do que uma realidade constitucional. E se calhar eu devo, para que essa minha afirmação não seja também um chavão, eu devo transformá-la em realidade constitucional. De todo modo, eu acho que há dois aspectos que têm que ser considerados quando se discute esse assunto. Aliás, com frequência, esse chavão do excesso de poderes não é acompanhado com justificação constitucional. Dois critérios dois assuntos eu acho que nós temos que ter quando discutimos isso. Primeiro é critérios. Quando é que nós dizemos que há excesso de poderes no quadro de uma Constituição? Eu acho que há pelo menos dois aspectos que têm que ser considerados. Primeiro, separação de poderes versus usurpação de poderes. Se nós tivermos um modelo constitucional em que não se respeita o princípio, os elementos basilares da separação de poderes, e temos um Presidente da República que tem competência constitucional que é tipicamente do Poder Judicial ou do Poder Legislativo, podíamos falar sobre isso. Não é o caso. Segundo, a análise sobre os mecanismos de interinfluência recíproca para percebermos se, mesmo havendo uma separação clara das competências, não temos situações em que o Presidente da República tem poderes constitucionais para interferir demais sobre o funcionamento dos outros órgãos constitucionais e, particularmente, no quadro da separação de poderes. Eu acho que esses são dois critérios importantes para nós vermos se há ou não excesso de poderes. Dito isto, e para partirmos para a realidade constitucional, e a minha afirmação não seja um chavão, só há uma forma de resolvermos isso. É olhar para a Constituição. A Constituição tem essencialmente 4 artigos sobre essa matéria. Há depois outros um pouco mais dispersos, mas tem essencialmente 4 artigos. A partir do 119 fala sobre as competências do Presidente da República. O 119 fala as competências como chefe de Estado. Bom, não vou ser exaustivo, mas vou-lhe enunciar os aspectos principais. Convocar eleições. Competência normal de qualquer chefe de Estado. Dirigir mensagem à Assembleia Nacional. Nomear ministros de Estado e ministros. Nomear juízes dos tribunais superiores. Já lá vamos. Nomear governador do Banco Nacional. Nomear governadores provinciais. Convocar referendos. Declarar estado de sítio, estado de emergência. Pouco mais. Não há aqui excesso de competências. Competências no 120 como titular do Poder Executivo. Definir a orientação política do país. Normal para qualquer governo. Dirigir a política geral do governo e da administração pública. Normal, governo, administração pública. Definir a orgânica do governo, solicitar à Assembleia a autorização legislativa, convocar e dirigir reuniões do Conselho de Ministros. É uma acusação que não tem fundamento. Não tem fundamento constitucional. E se virmos os artigos subsequentes, não lhe maço mais com isso, se virmos os artigos subsequentes, é um pouco a mesma coisa. Ou seja, esse debate tem que ser acompanhado não de chavões, mas de indicação concreta. O segundo aspecto, e esse é muito importante, por vezes fala também sobre isso como um indício de excesso de poder, é da intervenção do Presidente da República na nomeação de juízes nos tribunais superiores. Vamos deixar para a segunda parte. Ao dispor. Doutor Almeida, efetivamente estamos já há algum tempo, vamos deixar para a segunda parte, até porque há um ponto aqui que se refere a esse tópico e aí, naturalmente, teremos a oportunidade de abordar essa questão. Caro telespectador, vamos para um breve intervalo, edição de grande entrevista. O meu convidado, Dr. Adão de Almeida, Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República. O nosso tema, a proposta de revisão pontual da Constituição da República de Angola. Até já.
Ela chegou a espalhar o sabor, celebrando a amizade. O que há de melhor libertou-me, eu estou livre para ir mais além. Levanta a tua no ar e grita bem. Viva a rainha de Angola, que quando está ficas na boa. Abre as asas e vamos voar, a mais fresca da bandula está a chegar. Viva a rainha da banda, ela chega e ela comanda. Somos angolanos, somos cuca. Qual o botão preferido do seu comando? Aquele que faz o meu marido lavar a louça. O botão que me dá o poder de ser independente. O botão para ver o Big Brother Brasil colado ao meu namorado. Aquele para viver as emoções dos filmes e séries. Um botão para ter receitas deliciosas. Na Zap, as mulheres estão ao comando. Assista em sinal aberto os canais com aquele toque feminino. Fox Live, SIC Mulher, Fox, Food Network e Globo. Carregue já, a partir de 1120 kwanzas. Zap, a minha TV. Gostamos do verão, do sol que nos aquece, da batida, do ritmo que dançamos, das noites longas com amigos que nos fazem felizes. Gostamos da nossa tribo, dos que são nossos, do amor e dos momentos únicos que passamos juntos. De estar em família e aproveitar cada momento. De estar sempre lado a lado. Knockle, patrocinadora oficial dos melhores momentos da vida. Caro empresário, a melhoria do ambiente de negócios em Angola é um dos maiores objetivos do governo, mas requer a participação de todos. Denuncie casos em que se sinta prejudicado pelos serviços públicos que são prestados à sua empresa, reclame da demora injustificada na resposta aos pedidos feitos nos serviços públicos, denuncie tentativas de extorsão e outras práticas de corrupção de agentes públicos. Para isso, ligue para o 923 1908 75 ou envie a sua reclamação, denúncia ou comentário para o e-mail reclamações@prodesi.ao. Participe da melhoria do ambiente de negócios. Uma iniciativa do Prodesi, Governo de Angola. Toda a gente gosta de ouvir histórias, por isso a nova temporada do A Nossa História está de volta. Com novidades, cheia de curiosidades e entrevistas emocionantes. O TPE tem grandes profissionais. Às vezes a gente tem que ter um dom para fazer aquilo que a gente gosta. Onde é que iríamos adquirir a experiência naquela altura? Era olhando para aqueles que já estavam há um bom tempo, os veteranos. Aqui contamos a trajetória da TPA até aos dias atuais. A Nossa História, um programa feito para si. Faz parte de nós, faz parte do nosso dia-a-dia, faz parte da nossa vida. Jornal de Angola, o seu jornal diário. Agora, uma nova loja de edições Novembro em Talatona, com serviço de notícias, venda de jornais e publicidade. Visite-nos. Estamos localizados no bairro Lar do Patriota, Zona Comercial. Contactos 937-550-262 ou 949-770-006. E-mail publicidade@jornaldeangola.com. Edições Novembro. Paixão pela imprensa. Já ouviu falar de comissões e de conselhos de moradores? Comissão de moradores é um conjunto de pessoas que vive numa determinada rua, quarteirão, prédio, aldeia ou povoação e decide unir-se para resolver problemas e defender os interesses comuns dos moradores. Os conselhos de moradores representam as comissões de moradores nos níveis territoriais onde não se podem criar comissões de moradores, ou seja, nas áreas de residência, nos setores, nos bairros, nas comunas e ou distritos urbanos e nos municípios. O Executivo publicou um conjunto de diplomas referentes à revitalização das comissões de moradores para pô-las a funcionar de acordo com a lei. Para se tornar coordenador das comissões de moradores, basta participar no processo eleitoral da comissão de moradores de sua rua, prédio, quarteirão, aldeia ou povoação. Todos os cidadãos são chamados a participar na concretização do poder local. Dirige-se já à administração municipal mais próxima de si. Unidos e organizados, rumo à promoção da cidadania participativa.
noite uma vez mais, caro telespectador. Voltamos para a segunda parte desta edição de Grande Entrevista. O meu convidado, só para lhe recordar, o Dr. Adão de Almeida, Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República. O nosso tema, a proposta de revisão pontual da Constituição. Voltamos então ao nosso tema, Dr. Adão de Almeida. E voltávamos à questão da do papel fiscalizador da Assembleia Nacional. Com as alterações propostas, podemos considerar que há um recuo na visão inicial em relação ao que efetivamente deve ser o papel fiscalizador da Assembleia Nacional em relação ao Executivo? Eu acho que, como está mais ou menos clarificado, acho que há essencialmente um objetivo que é de evitar zonas cinzentas e dúvidas sobre essa matéria. Portanto, nós temos, de facto, no nosso sistema constitucional, um quadro de separação de poderes. O papel do Parlamento é um papel de produção legislativa, portanto, função legislativa por excelência do Parlamento, por um lado, mas também a responsabilidade de representação e a responsabilidade de fiscalização da ação governativa. Essa relação existe e o que se pretende agora é introduzir na Constituição mecanismos e instrumentos que clarificam o papel e a intervenção do Parlamento e, diríamos, normalizam esta relação. Portanto, acho que isso é um avanço institucional e acho que, pelo menos nesse campo, com essa revisão, se ela for... Não. Como disse há pouco, isso são temas que constam do regimento da Assembleia Nacional. E era mais um campo onde havia dúvidas sobre regimento interno, Constituição e acórdão do Tribunal Constitucional. Portanto, esses três instrumentos e o casamento entre eles podia introduzia zonas cinzentas e interpretações dispares sobre a fiscalização política. Portanto, o que se está a fazer agora é dizer, vamos assumir essa matéria na Constituição e, havendo assunção constitucional, eliminam-se as dúvidas e os equívocos sobre isso. Aprovada esta revisão, nos termos em que ela está proposta nesse aspecto, fica claro que há interpelações, que há audições, que há inquéritos parlamentares e que há outras matérias que estão previstas nessa revisão e, portanto, melhora o relacionamento institucional e elimina um irritante que há no funcionamento do sistema político. Eu sou tentado às vezes a analisar a questão numa outra perspectiva também, que é, se calhar, os deputados gostariam de ter capacidade para responsabilizar politicamente os membros do Executivo por algum incumprimento, por algum, digamos assim, inobservância, sim. por práticas que possam considerar lesivas ao interesse do Estado. E acho que é muito importante também clarificar esse tema. Clarificar no sentido da Constituição. Nós fizemos uma opção em 2010, no tal momento constituinte, nós fizemos uma opção para um sistema de matriz presidencial. Eliminamos a visão que se trazia de 92, que era algo equívoca sobre a modalidade e sobre o sistema de governo. Tínhamos um Presidente da República, tínhamos um governo e tínhamos um Primeiro-Ministro. E tínhamos uma chamada dupla responsabilidade política do governo perante o Presidente da República e perante o Parlamento. Naquele contexto, pela natureza do sistema, uma das consequências que podia dar lugar na relação do governo com o Presidente e na relação do governo com o Parlamento é que ambos podiam destituir o governo. O Presidente da República podia destituir o governo, porque o governo era politicamente responsável perante o Presidente da República. O Parlamento podia destituir o governo, porque o governo era politicamente responsável perante o Parlamento. O tema da responsabilidade política, assinale-se, é um tema diferente da fiscalização política. Fiscalizar não significa que exista responsabilidade. Regra geral, os sistemas de matriz presidencial são sistemas de irresponsabilidade política. Em 2010 nós fizemos então essa viragem, mudança do sistema de governo, assunção de uma base presidencial e, por consequência, lógica do sistema, eliminação das disposições sobre a responsabilidade política. Provavelmente existe aqui um resquício do modelo de relacionamento
proveniente de 92 e, às vezes, há um pouco essa tendência. Portanto, há 2 órgãos constitucionais no atual modelo. O Parlamento não é responsável politicamente perante o Presidente da República. O Presidente da República não pode dissolver o Parlamento. À luz da Constituição de 92 isso era possível. O Presidente da República tinha competências para dissolver o Parlamento. Hoje não existe essa competência, por um lado. E, no sentido inverso, a mesma coisa. O Presidente da República também não é responsável perante o Parlamento e o Parlamento não pode destituir, demitir o Presidente da República. Pode fiscalizar, mas não pode responsabilizar politicamente através da chamada última ratio da responsabilidade política, que é a destituição do poder executivo. E, portanto, nós temos de estar claros na compreensão do sistema e evitar equívocos na aplicação da Constituição. O poder executivo é fiscalizável, é fiscalizado, deve ser fiscalizado, portanto, presta contas da sua atuação. O Orçamento Geral do Estado, principal instrumento de ação governativa, é aprovado pelo Parlamento. Se o Parlamento não quiser deixar o orçamento passar, não deixa o orçamento passar. O Presidente da República tem dificuldades de governar. A execução do orçamento vai ao Parlamento. Os ministros vão ser chamados, podem ser chamados pelo Parlamento. O Parlamento pode fazer inquéritos parlamentares. O Parlamento aprova leis, confere autorização legislativa ao Presidente. Vários são os mecanismos, mas num quadro de separação de poderes, interinfluência recíproca, mas de irresponsabilidade mútua entre os órgãos. Mas a questão que se colocará é o resultado das interpelações, das CPIs, etc, portanto, que efeito é que terão? Sim, são políticos próprios da fiscalização. Ou seja, imaginemos, há uma situação que gera, e vamos fazer uma construção de uma situação muito hipotética, sem qualquer correspondência com a realidade, para que não façamos a associação. Mas imaginemos que há uma situação de crise grave no domínio das estradas. E o Parlamento entende que é necessário saber o que é que se passa sobre o assunto. Saber o que é que se passa é perceber, chamar estruturas competentes, saber qual é o plano que está a ser executado, porque é que o orçamento que diz que o caminho é para a esquerda, a execução está a ser para a direita, e daí resultam consequências políticas dessa audição. Portanto, isso pode acontecer, isso faz parte da fiscalização, para que o Parlamento tenha informações sobre o que está a acontecer, para que o Parlamento pressione politicamente a ação num certo sentido, isso faz parte da fiscalização. O que não é igual a chamar o ministro para dizer você está reprovado, você está demitido. Isso é do típico de um sistema de responsabilidade política do governo perante o Parlamento, que não é o nosso sistema, que não é a regra geral, o caso dos sistemas de matriz presidencial. Vai apaziguar de alguma forma, ou se quisermos, vai conter de alguma forma essas propostas que estão aqui, de alguma forma, essa afã dos deputados de querer efetivamente fiscalizar a atividade do governo, do Executivo? Não, eu acho que os deputados têm que ter os instrumentos legais e constitucionais para o exercício da sua tarefa e, portanto, o ideal é que nós tenhamos um sistema que funcione na plenitude e cada um dos órgãos exerça as suas competências. Portanto, o ideal é que os deputados fiscalizem o exercício da ação governativa. E, portanto, é fundamental que a Constituição coloque à disposição dos deputados do Parlamento os instrumentos necessários para uma correta e eficiente fiscalização. Por isso é que, e eu falava no início, repito que há 2 aspectos que são muito importantes quando nós estamos a discutir Constituição e reforma da Constituição. 2 objetivos: estabilidade política e eficiência governativa. Portanto, uma Constituição tem que ser capaz de nos garantir esses 2 elementos: estabilidade no funcionamento do sistema político e condições para a eficiência governativa. A eficiência governativa é o segundo elemento, depende muito do papel fiscalizador do Parlamento e, portanto, não é um papel desprezível. Este segundo elemento é tão mais alcançável quanto mais claro e eficiente for o exercício da ação de fiscalização do Parlamento. E, naturalmente, quem está no Poder Executivo não deve ter receio do exercício da fiscalização. Muito pelo contrário, deve encará-la como um elemento normal
do funcionamento do sistema, que visa, em última análise, não só permitir que o trabalho seja feito, mas conseguir esse tal elemento segundo que a Constituição deve prosseguir, que é condições para a eficiência governativa. Sr. Ministro, sobre as eleições autárquicas, definitivamente está na Constituição e vai continuar. O grande pecado das autarquias era o gradualismo. Revogou-se, eliminou. O grande pecado. Não sei quem foi o pecador. Pode-se ficar até com a ideia de que o gradualismo foi introduzido aí de forma provocante ou provocadora. E para lhe responder... Porque eliminou-se tão rapidamente. Ou seja, elimina-se tão rapidamente e quase se resolve um problema que era... Para lhe responder, eu faço um brevíssimo apontamento histórico, que é, quando se discutiu a Constituição de 2010, o processo teve uma base que eram 5 propostas. Nós tínhamos à altura 5 formações políticas no Parlamento. Houve 5 propostas de base. Essas 5